Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou contar para vocês como foi o GP da Áustria de 1985. Nós vamos continuar com os trabalhos aí no GP da Áustria. Hoje nós vamos fazer o giro dos times e eu vou também continuar falando com vocês sobre o mercado de pilotos. E a gente já vai direto para esse assunto. Que assunto? O assunto que dá capa ao vídeo, a lenda de Senna na Brabham e como isso aconteceu. Eu quase coloquei isso na parte 3 aqui do GP de Osterreichring, porque cronologicamente estaria melhor. Porém, era a parte que envolve a corrida, esse assunto ia ficar no final do vídeo, e aí muita gente ia ter que ter o trabalho de pular, enfim, aquela coisa toda, eu ter que botar 1 minuto, e isso complica muito as coisas, então eu quebrei por uns dias a cronologia, né? Basicamente por um dia. Então vamos lá, que eu vou explicar para vocês da onde essa lenda surge. O que aconteceu foi que no final do GP da Áustria, o Ayrton, depois de terminar todas as atividades, o Bernie Ecclestone entrou dentro das garagens da Lotus, apressando o Ayrton para que o Ayrton tomasse o helicóptero dele para que eles fossem juntos para Londres. E aí a imprensa interpretou isso tudo como uma espécie de encontro de negócios, e aí começou o bomba-bomba de Senna na Brabham, do Caruge na Brabham, e blá blá blá, e blá blá blá, e blá blá blá, vocês entenderam. Só que o que aconteceu foi o seguinte, o Bernie Ecclestone não tinha helicópteros até 1985. É isso mesmo. Com todo o dinheiro que ele tinha, ele não tinha um helicóptero pessoal. E segundo Tom Bauer, ele comprou um helicóptero pessoal após o GP de Mônaco de 1985, porque ele estava no L ponto de Monte Carlo e ele conseguiu botar a Slavika e um pessoal, incluindo o Sean Connery, o ator, sim, ele mesmo, colocou um pessoal num helicóptero e eles partiram, isso rumo ao aeroporto, e aí o Bernie ia tomar o próximo helicóptero, o primeiro já estava lotado. Quando ele foi tomar o próximo helicóptero, ele estava na fila, apareceu um rei e uma rainha e pularam à frente dele. Ele ficou profundamente irritado por ter sido posto para trás no seu próprio evento, vamos dizer assim, né? Na Fórmula 1. Mas enfim, ele era tudo menos rei, né? E aí o Bernie então comprou o seu próprio helicóptero após esse GP de Mônaco de 1985. Ele passou a transitar pela Europa nesse helicóptero próprio. E aí o que aconteceu? O Ayrton, sabendo que o Bernie ia para Londres e o Ayrton queria voltar para a Inglaterra após a corrida da Áustria, ele pediu carona no helicóptero do Bernie Ecclestone e o Ecclestone tinha hora para sair, né? Ele estava atrasado e aí ele foi lá nas garagens buscar o Ayrton, acelerá-lo para que ele não perdesse a carona. Foi somente isso que aconteceu. E tudo isso graças a Mônaco 1985, senão o Bernie não teria helicóptero nenhum, o Ayrton não pegaria carona nenhuma e nada disso aconteceria, juro para vocês, mas enfim, essa foi a história. E o mais maluco disso tudo é que a imprensa começou a fazer um bomba-bomba desgraçado e uma reação em cadeia, porque, como eu falei para vocês, como o do Caruge e Senna iriam supostamente para Brabham, o Gordon Murray teria de ir para outro canto, e aí teria de ir para Williams para acompanhar o Nelson. Enfim, uma confusão desgraçada que eles arrumaram nessa época aí. Um monte de mentiras. Tudo isso é mentira. Tudo isso é bomba-bomba. É bom deixar claro para vocês. O piloto apenas pegou uma carona. Ah, Felipe, mas você está dizendo que é garantido que não houve negociações porque você sabe o que aconteceu depois, no caso não fecharam o contrato? Não. É aí que eu queria trazer vocês para um outro elemento. Quando o Nick Lauda anuncia aposentadoria, ou seja, ele anuncia que vai parar de correr aqui mesmo na Áustria, o Keke Rosberg anuncia também que vai ser piloto McLaren, o Bernie ainda continuava acreditando que a história de Nelson Piquet e Williams era um blefe. Na semana da morte do Beloff, na Auto Sport seguinte a isso, por que foi na semana da morte do Beloff? Porque tudo que aparece no Auto Sport retrata a semana anterior. O Bernie então pega e diz, ele assume que leu mal aquele momento todo e que ele achava que era um blefe. Eu já trouxe isso no canal, tá lá, ok? E aí, o que aconteceu então?
O Bernie foi atrás do Nick Lauda. Bate direitinho com o livro do Tom Bauer, bate direitinho com todas as fontes de época que eu tenho, inclusive da Autosport Magazine, inclusive os valores batem. O que aconteceu? Os patrocinadores italianos exigiram do Bernie um piloto de mainstream, um piloto de ponta, um piloto campeão do mundo. Ah, mas o Senna não seria esse piloto? Não poderia ser esse piloto? Não, porque o Senna, mesmo tendo bons resultados, já tendo uma vitória no currículo, enfim, alguns pódios, bons resultados, o Senna não era considerado um piloto de mainstream pelos patrocinadores da Brabham, porque ele não tinha um título mundial, ou seja, o Senna não atendia aos pré-requisitos comerciais dos patrocinadores da Brabham. E aí o que aconteceu? Eles exigiram do Bernie um piloto campeão do mundo. Lembrando a vocês que o Bernie perdeu Nelson Piquet, que até essa altura era bicampeão mundial. E o Bernie partiu à caça de algum, porém todo mundo já tinha assinado ou renovado. O último deles foi Keke Rosberg. Então qual era a solução? Nick Lauda tinha acabado de aposentar-se, né, e estava sem contrato para 1986. Ele era o piloto ideal. Aconteceria uma situação mais ou menos parecida com a de Felipe Massa e Williams, ou seja, o piloto anuncia a aposentadoria e aí a equipe precisa dele de última hora e o convence a ficar. Lembrando, não sei dizer a vocês se era um ano. É bom deixar claro, eu não tenho essa informação e eu nunca conto aqui no canal o que eu não tenho. Então eu vou contar a vocês o que eu tenho. O Tom Bauer conta que as negociações entre Bernie e Lauda começaram e o Lauda pediu 5 milhões de dólares. E aí qual é o problema do tempo? Eu não sei dizer a vocês se era para correr um ano, se era para correr 2 anos, se era para correr 3 anos. Entenderam? Se fosse para um contrato de 3 anos, estava um bom contrato. Se fosse um contrato de 2 anos, era um contrato muito acima da média, seriam 2,5 milhões por ano, bateria todos os recordes da Fórmula 1. Lembrando a vocês que nenhum piloto até 1985 recebia 2 milhões por temporada. O piloto que estava com o maior salário da Fórmula 1 então, para 1986, era Nelson Piquet com 1.650.000 por temporada, chegando a um contrato de mais de 3 milhões de dólares para 2 anos, ok? 2,5 milhões, se fossem 2 anos, seria uma quantia estúpida para os padrões de 1985. Se fosse um ano só, seria algo estratosférico, inacreditável, ok? Então, eu não sei dizer a vocês quanto era o tempo do contrato, eu sei dizer a vocês quanto eram os valores do contrato, 5 milhões de dólares, ok? Agora é aquilo, pessoal, baseado nos contratos de patrocínio da época, e eu tenho muitos desses acordos em livros, eu tenho quase certeza que esses 5 milhões não eram para uma temporada só. Provavelmente 2 ou 3, como eu disse. Por que? Baseado no quê? Vou dar um exemplo para vocês entenderem. O contrato entre Lotus e R.J. Reynolds, que foi um contrato inclusive modelo, o gerente de marketing da Lotus, inclusive foi promovido dentro da Lotus e uns anos depois estava inclusive na McLaren com extremo sucesso graças a esse contrato. O contrato da Lotus com a R.J. Reynolds girava em torno de 7,5 milhões de dólares ano. Isso para pintar o carro da Lotus de amarelo e utilizar o logo Camel em tudo quanto é lado do carro. Asa dianteira, nariz, enfim, um monte de lugares, corpo do carro, asa traseira, enfim. Né? Você vê o Camel em tudo quanto é lugar no carro da Lotus em 1987 por 7,5 milhões de dólares ano. E o que isso tem a ver com a Brabham, com Bernie, com Lauda? Vou explicar para vocês, vocês vão entender agora. O Bernie tentou furar esse acordo, segundo Peter Warr, no seu livro, por 3 milhões de dólares. Sim, ele ofereceu as mesmas condições a R.J. Reynolds para pintar o Brabham de amarelo, colocar Camel em tudo quanto é lugar e, enfim, fazer todo o mesmo trabalho oferecido pela Lotus por metade do valor. E aí aonde eu estou querendo chegar com vocês? Como que o Bernie ia pagar
Sem uma tabagista, como ele ia conseguir pagar 5 milhões de dólares para o Lauda para correr um ano sem uma tabagista? Entenderam? Ele não ia ter esse dinheiro. Como ele ia ter 5 milhões para pagar, né, o Niki Lauda? E qual seria o sentido disso? Esse é o meu ponto. Com Olivetti, Fila, os contratos que ele tinha na época, isso ia superar o que ele recebia desses patrocinadores. Para que ele ia atender ao desejo desses patrocinadores para não perdê-los e superar o que era ganho com os patrocinadores trazendo um piloto num preço estratosférico, entenderam? Isso não é real. Um ano não é real. Eu tenho certeza que esse contrato com o Niki Lauda não era de um ano, porque não ia ser financeiramente viável. Ia ser uma loucura completa. Não faria nenhum sentido. Agora, se fossem 2, 3 anos, aí sim faria sentido. Esse é o meu ponto. Não era um ano. Eu garanto a vocês que não era um ano esse contrato. E é por isso que o Nick não aceita. Inclusive o Tom Bauer se questiona sobre isso. Por que o Niki Lauda não aceitou essa quantia toda de dinheiro? Porque, com certeza, o Niki Lauda não queria guiar na Fórmula 1 mais 2, 3 anos. Ele queria parar. Se fosse um contrato de um ano, de repente ele até correria. Mas não 2, 3 anos. Entenderam? Então, esse é o meu ponto. E aí, o que acontece então? Não conseguindo o Niki Lauda, eles vão para cima do Senna? Não. Por isso que eu digo a vocês, o Senna nunca foi plano da Brabham. A Brabham parte então para Hélio De Angelis. Eles começam a conversar depois do GP da Áustria, ok? A partir da negativa do Niki Lauda. E aí, quando ele começa a trabalhar com Hélio De Angelis nas negociações, isso vai acontecer durante todo o GP de Zandvoort na Holanda. E aí, lá em Zandvoort, eles fecham tudo, porém, contudo, todavia, no entanto, eles não assinam lá. Inclusive, isso é dito à Autosport Magazine pelo próprio Hélio. E o mais interessante é que o Patrese já estava assinado lá em Zandvoort para ser segundo piloto. Isso é o mais interessante dessa história, ok? O Patrese já se sujeita à condição de segundo piloto, ele já assina antes do Hélio. E aí o que falta então para a gente resolver de mercado de pilotos? Falta a gente resolver a questão de Senna, Warwick, Gugelmin, Lotus, Imperial Tobacco, Bate Souza Cruz e o teste do Warwick em Brands Hatch. E só para terminar esse assunto de Senna e Brabham, o Senna não tinha como ir para Brabham, como ele também não tinha como ir para Ferrari nem para time nenhum. O Ayrton ele tinha contrato para 1986 com a Lotus, o Ayrton tinha contrato para 1986 com a Bate Souza Cruz do Brasil, contratos esses milionários que pagavam o salário dele, inclusive, na Lotus. Ele não recebia diretamente da Lotus. Da Lotus ele até recebia cerca de 500 mil dólares, segundo Peter Warr. E o resto todo do dinheiro vinha do grupo Bate Souza Cruz num contrato de 2 anos renovável pelo 3º ano. Porém, isso não vai acontecer. A gente vai chegar lá quando chegarmos em 1987 e vocês vão entender o porquê coisas muito maiores do que a Bate Souza Cruz vão acontecer e vão acabar com essa empreitada da John Players Special no carro Lotus e vão tirar praticamente o Senna da Lotus. Ele vai ficar mais um ano porque não tinha opções e depois ele vai sair. O que prendia o Ayrton na Lotus era o grupo Bate Souza Cruz do Brasil. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham entendido tudo isso de Senna, Brabham, Lauda, Brabham. Era tudo uma enorme fantasia e tudo isso partiu de uma simples carona. Okay? E uma última informação que pode deixar alguma dúvida em vocês: se o Senna não atendia ao perfil, por que o Hélio atendeu ao perfil? Ele também não atendia ao perfil dos patrocinadores, porém ele agradava um pouco mais, era italiano, a Pirelli italiana, muitos patrocinadores ali italianos. Então, enfim, vocês entenderam, os patrocinadores italianos, pilotos italianos. Pessoal, se vocês tiverem assistido o vídeo até aqui, por favor, deixem o like de vocês ajudam demais o canal. Cada vídeo nosso, em média, faz
de 7 a 8 mil visualizações e pega 900 likes, pessoal. Porém, se vocês conseguissem dobrar a quantidade de likes, só para vocês terem noção, os vídeos de 1.800 likes, eles saltam de 6 mil para 20 mil views, pessoal. Vocês poderiam ajudar demais o canal a estar se desenvolvendo. Então eu peço demais a vocês, ajudem o canal. Não custa nada, é só você aí dar o seu like ou o seu dislike. Se você não gostou do vídeo, não tem problema. Mas manifeste o teu sentimento com o vídeo. Você vai ajudar demais aqui o canal e a diferença está muito pequena. Ok? A gente atinge em média 1.000 likes por vídeo. Se a gente conseguisse mais 800 likes, o vídeo ia dar um salto enorme de visibilidade. Então eu peço demais a ajuda de vocês, ok? Se você quiser também ajudar o canal e ser membro, o programa de membros é R$ 4,99 ao mês e você tem direito a entrar no nosso grupo. Bom, então vamos aí para o giro dos times, porque nós já estamos um pouquinho atrasados. Muito bacana o que vai acontecer hoje. Eu vou trabalhar esse GP da Áustria pela GPI de propósito, ok? Porque Mike Dodson fez esse review para GPI e são raríssimos os reviews do Mike Dodson, ok? Eu quero começar com a Lotus, porque o Mike Dodson diz que a Lotus descobriu o problema de Nürburgring. Sim, eles tiveram que mudar toda a geometria da suspensão traseira no upper wishbone, ou seja, no triângulo de cima da suspensão da Lotus, porque isso estava contribuindo para a falha do semi-eixo do carro, ou seja, provavelmente aí algum problema de limitação de travel e a carga estava sendo destinada para o eixo ao invés de estar sendo destinada para o conjunto mola amortecedor, né? E aí isso aí estava provavelmente sobrecarregando o eixo e isso gerou a falha lá no circuito de Nürburgring. Era um problema crônico, como ele aconteceu, né, 2 vezes no final de semana em carros diferentes. A Lotus foi trabalhar e revisou todo o desenho da suspensão traseira. Aí vamos lá que temos divergências. Segundo Alan Henry, as suspensões da Lotus também foram modificadas na frente. Isso, tudo que eu contei a vocês no carro reserva, ok? Nos carros titulares, a Lotus continuava trazendo as suspensões originais, as mesmas que estavam correndo o ano todo. Esse GP da Áustria tem pouquíssimas fotos. Eu já olhei em tudo quanto é foto e eu honestamente não vi nenhuma diferença na suspensão dianteira do Lotus 97T nos upper wishbones, nos triângulos de cima, que é onde o Alan Henry diz que foi modificada a geometria do carro. Eu honestamente não vi absolutamente nada de diferente. Então, eu nessa vou com o Mike Dodson, ou seja, mexeram só na traseira do carro. Na Toleman, o segundo carro finalmente chegou com o Ghinzane, a gente já esperava isso. Lembra lá naquele vídeo do canal onde eu explico o chassi de frente elevada do TG 185? Pois é, essa novidade estreou aqui em Österreichring 1985, ou seja, foi o primeiro carro da Fórmula 1 da história da categoria com um nariz elevado, ok, pessoal? O nariz tinha um degrau, ele não era um degrau tão grande quanto o degrau feito pelo francês Claude Migeot lá na Tyrrell, porém é exatamente o mesmo conceito. É você elevar o nariz do carro, você fez uma restrição do fluido, esse fluido então ele vai estar numa pressão muito alta ali naquela zona de constricção e tudo após a constricção vai estar em menor pressão e maior velocidade. Você literalmente cria um gargalo. Foi exatamente isso que o Rory Byrne fez no chassi do TG 185. Lembrando que constricções já eram feitas em chassis planos da Fórmula 1. A Lotus tinha, vários times tinham, a McLaren tinha, Brabham tinha, Williams tinha, enfim, vários times tinham. Porém, essas constricções elas eram feitas em ângulo e eram constricções bem singelas, bem simples. Feitas dessa forma, com o uso de degrau e splitter, só aqui no TG 185, o primeiro carro que utilizou esse recurso. Bom, pessoal, e vamos então para a REN, que infelizmente o reporte não é técnico, ok? O Mike Dodson conta que o John McDonald ficou enojado, é essa expressão que ele usa,
com a quantidade de telefonemas de pilotos do mundo inteiro se oferecendo para a vaga do recém-falecido Manfred Wilkenhock. O Wilkenhock teve aquele acidente, né, em Moorsport Park. O acidente foi causado inclusive por um pneu que explodiu. Isso descontrolou completamente o carro, ele teve uma batida e morreu nesse acidente. Isso correndo, né, pelo grupo C, pelo campeonato do WSC, o campeonato de esporte protótipo de longa duração. Um monte de pilotos começaram a ligar para o McDonald tentando, enfim, uma vaga na RAN, e isso deixou ele completamente enojado a ponto dele contar isso ao Mike Dodson, e o Mike Dodson tornou isso público, né? Então, enfim, é uma pena que isso tenha acontecido. Não foi a primeira vez e infelizmente não foi a última. Bom, pessoal, e vamos para a Alfa, que o Mike Dodson também diz que a Alfa continuava trabalhando na plataforma de 1984, ou seja, eles meio que abandonaram a plataforma de suspensão dianteira de 1985. Não é abandonar o carro de 85, ok? Uma coisa que ele diz que eles trouxeram como novidade aqui, né, para o circuito de Österreichring, foi uma barra estabilizadora dianteira integral em fibra de carbono. Traria, teoricamente, muito mais força antitorcional para a parte dianteira do chassi, tornando o carro mais dianteiro, ou seja, equilibrando o chassi, que era muito traseiro. Na Brabham, o reporte é que algumas das modificações feitas lá em Nürburgring e que continuaram aqui no GP da Áustria não estavam mais valendo. Vou tentar explicar para vocês mais ou menos. O Gordon Murray fez um sidepod novo para a Brabham, modificou também a asa traseira, modificou a posição dos retrovisores, só que o sidepod ele não modificou nada deles pelo lado externo, a gente não via nenhuma diferença, só que por dentro havia sim uma diferença. Ele tinha um flap interno para controle do fluxo de ar em direção ao intercooler, isso, do lado direito do carro. E aí o que acontecia? O piloto ia tomando conta da temperatura da admissão. Se ela superasse muito os 60 graus, ele mexia nesse flap, liberando a entrada para mais fluxo entrar e atingir o intercooler, ou seja, uma solução ali do Gordon Murray para que não prejudicasse tanto a aerodinâmica, ou seja, não gerasse tanto arrasto no carro. O piloto ia tomando conta, passou muito dos 60 graus, abre para deixar mais fluxo entrar. Muito bem, só que isso na Áustria foi revisado, ficaram de olho e declararam como um dispositivo aerodinâmico móvel, e aí beleléu, ok? Foi embora o flap móvel de sidepod da Brabham. A Ferrari fez testes em Monza antes de vir para Österreichring, porém não trouxe nada de lá para esse circuito. Isso que é interessante, o Alan Helm conta isso para a gente. O que a Ferrari fez lá em Österreichring foram muitos experimentos de motor, e isso confunde o Mike Dodson, que fez o reporte lá na prova, lembrando que o Alan Helm só faz esse reporte ao final do ano para o Autocorse, né? Então o Alan Helm tem vantagem, porque ele está cobrindo muito tempo depois. E aí o Alan Helm conta que esse foi o motivo de o Alboreto ter tido várias falhas, né? O Alboreto trocou 4 vezes de motor e o Dodson acha que o motor quebrou 4 vezes, e não é por aí, ok? Foram 4 trocas de motor, sim, do Alboreto, porém essas 4 trocas ocorreram por experimentos no motor Ferrari, não foi por problemas no motor Ferrari. Okay? E aí ele acha estranho, porque o Johansson não teve problema algum, enquanto o Alboreto tendo problemas o tempo todo. Não, não é verdade. Eram experimentos que eles estavam fazendo no motor. Bom, outra questão que a Ferrari teve também que é interessante, e aí é uma questão que também aconteceu com a Lotus, e eu já falei da Lotus, então peço até desculpas de não ter contado isso lá, é que tanto Ferrari quanto Lotus tiveram muitos problemas nos bumps do circuito. Por quê? O carro pulava demais o tempo todo. E isso geralmente acontece quando você tem extensões de amortecedor rígidas demais, ok? Você não descomprime o conjunto a tempo da próxima compressão. E aí o carro fica num processo de saltos eternos. Isso é muito ruim.
O Senna, inclusive, conta que o problema acontecia nos dois carros, que a cada ondulação o carro não tinha estabilidade nenhuma, pulava demais, enfim. Ele diz que era um problema muito sério e que eles iam ver se resolviam isso para o sábado, mas que ali na sexta-feira, no início do final de semana, o carro estava bem ruim, bem parecido com o que a gente lê dos carros da Ferrari, bem parecido. Os dois times estavam enfrentando o mesmo problema. A Williams, por exemplo, provavelmente escolheu amortecedores diferentes, porque ela teve a vantagem de ter andado no circuito da Áustria umas semanas antes, quando ela estava preparando o motor Honda. Então ela com certeza tinha noção de como estava o pavimento. Lotus, Ferrari, muitos times devem ter trazido amortecedores baseado na experiência de 1984. E aí, enfim, se deram mal, né? Não sei se tinham opções de amortecedores para utilizar, às vezes não trouxeram ou não verificaram que esse era o problema e acabaram se dando mal. Os carros deles não estavam funcionando nesse circuito. Na McLaren, a notícia é que finalmente chegaram as suspensões traseiras, assim como a Ferrari. A McLaren também testou em Monza, antes aqui de Österreichin. As suspensões traseiras lá foram super bem e foram muito bem também, igualmente aqui em Österreichin. O Prost dando entrevistas, inclusive, muito feliz, segundo Mike Dodson, que isso gerou um avanço enorme no carro. Outra questão também é que eles removeram os barge boards mais uma vez ali da frente da entrada dos radiadores. Na Tyrrell, o reporte é que era o último GP com o motor Cosworth DFY, o lendário motor da série DF, ia fazer sua última prova na Tyrrell. De maneira meio melancólica, o Martin Brundle deu entrevistas dizendo que parecia que estava guiando um carro de brinquedo pela velocidade de Österreichin, comparando o desempenho dele aos outros carros, mas enfim, ele já sabia que ia ter uma dificuldade enorme nesse circuito e que era o que eles tinham que fazer, né? Eles tinham que cumprir todo o cronograma só no circuito seguinte, em Zandvoort, na Holanda, que ambos os carros seriam turbo. Outra questão é que a Tyrrell trouxe uma asa traseira maior para colocar no carro do Beloff. Óbvio, mais potência, mais downforce. Enfim, esse era o objetivo. Enfim, tudo dentro do normal, do razoável. Bom, e para terminar o vídeo, vamos falar um pouquinho da Williams, que descobriu mais um problema no carro do Nigel Mansell, que tirou desempenho dele lá em Nürburgring. Além dos problemas de freio, problemas de pneu, enfim, vários problemas que ele estava enfrentando naquela prova, ele também teve uma quebra do escapamento do carro. E isso, enfim, tirava muita potência do motor Honda. Foi uma penúria para o Mansell realmente terminar aquela corrida com algum desempenho. A questão, né, é que a Williams trouxe muita coisa nova para o carro, tá bom? Ela, por exemplo, na suspensão traseira, ela trouxe um balancim maciço dessa vez, ao invés de um balancim usinado, segundo o Mike Dodson. E isso bate direitinho com o review do Alan Henry. Outra questão que a Williams trouxe foram novos dutos de refrigeração de freio na dianteira do carro, imitando a Toleman. Então, enfim, eles trouxeram essas novidades aí aqui para o circuito da Áustria. Todos os outros times que eu não citei, pessoal, não tem novidades, por isso eu não vou trazer nenhum aqui no vídeo, ok? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês tenham compreendido a questão entre Senna e Brabham e porque isso era uma completa fantasia. Queria agradecer demais aos membros aqui do canal, vocês são muito importantes para fazer isso aqui acontecer, ok? E a gente se vê na sexta-feira que vem, 7 da noite, com os treinos classificatórios. Eu vou ver se eu já faço, inclusive, a prova no mesmo vídeo, tá bom, pessoal? Então, a gente se vê sexta-feira que vem, 7 da noite.